Capítulo 5. Naná. O regime de Mao não mudou apenas o nosso modo de viver, mudou o nosso modo de morrer. Até o tratamento dado à morte mudou sob o comando de Mao. Tudo mudou. Certo dia, quando eu tinha cerca de 8 anos, resolvi, para impressionar a Nian, que custava, a voltar do trabalho no campo, preparar o almoço da família. Peguei algumas sobras de comida, coloquei em uma espécie de panela de bambu e, tentando ser criativa, acrescentei alguns de seus preciosos ovos a um molho de frutos do mar. Estava difícil acender o fogo e o cômodo logo se encheu de fumaça. Para ver se a comida estava bem cozida, levantei a grande e pesada tampa da panela. Era ainda tão pequeno que tive de subir em um banquinho. Ao pegar a tampa, o banco me escapou dos pés e o vapor atingiu em cheio o meu rosto. Fui de encontro à borda quentíssima da panela, que me queimou, e joguei ao chão os 6 preciosos pratos recentemente comprados. Fiquei apavorado. Sabia que meus pais tinham economizado o ano todo para comprar aqueles pratos. E então estavam ali aos meus pés, quebrados em 1000 pedaços. Corri até a casa de Naná, bem ao lado. Sempre que eu estava em apuros, eu corria para lá. Meus pais nunca gritavam conosco diante dela. E naquele momento eu estava em apuros. Que aconteceu? Ela perguntou ao ver minha expressão assustada. Quebrei os pratos novos da Nian. Respondi entre soluços. Quantos? 6. Quantos? Ela tornou a perguntar em um tom mais alto. Eu não tinha certeza se ela não ouvira ou se não queria acreditar. Ainda na véspera, a Nian tinha lhe mostrado orgulhosamente os pratos novos. Repeti o número, falando mais alto e mostrando os 6 dedos. Oh, de Tiana! Meu Deus! Ela exclamou com uma expressão de incredulidade. Como conseguiu quebrar tantos? Contei em poucas palavras o que tinha acontecido. A Nian ia ficar muito aborrecida quando soubesse. Não se preocupe, eu cuido disso. Almoce comigo, disse olhando-me com uma expressão tranquilizadora. Você quebrou os pratos tentando ajudar. É um garoto bom. Não deve ser castigado. Naná continuou falando para si mesma. Em que mundo nós vivemos? Uma mãe de 7 filhos tendo de trabalhar no campo. Nunca vi coisa igual. Ela já havia preparado o almoço e, enquanto falava, ajeitava a comida na travessa de madeira. Quando vi a quantidade, percebi que era comida só para um. Pode comer tudo, ela disse. Eu espero para comer mais tarde com a sua Nian. E eu hesitei. Quem dava comida a Naná eram meus pais, meus tios e minhas tias. A comida dela era sempre melhor que a nossa. Sua Nian vai chegar a qualquer momento. Se não se apressar, ela vai encontrar você. E eu, se fosse você, não estaria por aqui quando ela voltasse. Engoli rapidamente o seu pãozinho delicioso e saí correndo. Quando voltei para casa à tarde, encontrei a Nian muito aborrecida. Ouvi quando disse ao meu dia. Sua Nian estava tentando ajudar a preparar o nosso almoço. Ela escorregou do banquinho e quebrou todos os 6 pratos novos. Acho que ela está ficando velha. Está mesmo, não é? Meu pai respondeu preocupado. Ainda bem que não se machucou. Fiquei eternamente grato a Naná por ter salvado minha pele. Naquela noite esgueirei-me em silêncio até a casa dela e disse baixinho em seu ouvido. Obrigado, Naná. O quê? Ela gritou. Eu tinha tanto medo que descobrissem a verdade,
que não quis falar mais alto. Simplesmente dei um beijo em sua bochecha gorducha e voltei para casa. Na segunda metade daquele ano, a saúde de Naná foi piorando gradativamente. Sun San, meu quarto irmão, que tinha uma ligação especial com ela, passou a dormir na cama dela para poder observá-la melhor. Com a saúde cada vez mais debilitada, já não conseguia andar nem comer. Perdeu o controle dos intestinos e foi nos deixando aos poucos. Morreu cerca de 1 ano depois daquele dia em que quebrei os pratos. Seguindo o costume local, seu corpo ficou em um caixão na sala da casa por 3 dias. O cheiro de incenso invadia as casas em volta. Por que o corpo de Naná tem de ficar aí por 3 dias? Perguntei a Sun Mal, meu terceiro irmão, para o caso dela viver novamente. E como uma pessoa morta pode voltar à vida? Sun Mal me contou uma história que tinha ouvido de um amigo. Um casal de velhinhos era cuidado pelo único filho e pela nora. Mas os 2 velhos não eram bem cuidados. Quase sempre só recebiam restos para comer, ele começou. Os mais novos não deveriam ser bons para o pai e a mãe? Interrompi. Nem todos são bons para os mais velhos, como somos em nossa família, ele continuou. Certo dia, um parente distante do casal de velhinhos teve pena deles e lhes deu 2 ovos cozidos. Eles ficaram tão satisfeitos que logo descascaram os ovos. Iam começar a comer quando ouviram os passos da nora se aproximando. A mulher disse ao marido que comesse depressa. Com medo de que a nora o acusasse de ter roubado os ovos, o homem colocou o ovo na boca e o engoliu inteiro. Por que ele não mastigou? Perguntei. Ele não tinha dentes, respondeu Sun Mal. Ele sabia o quanto eu estava interessado. Vamos parar por aqui, disse. Pode ser muito assustador para você. Por favor, prometo que não vou ficar com medo. Então, me prometa que se não conseguir dormir à noite, não vai dizer aos nossos pais que lhe contei essa história. Prometo de coração. Eu disse batendo no peito com o punho. Jura? Ele perguntou. Eu cuspi no chão e pisei em cima. Tudo bem, ele continuou. O velho se engasgou com o ovo e logo parou de respirar. Ele morreu? Perguntei com um suspiro. Claro que morreu. Então compraram um caixão barato e fizeram um enterro pobre. A velhinha, que não queria continuar neste mundo sem o marido, pediu ao filho que a enterrasse também. E ele enterrou? Perguntei. Não, é ilegal enterrar uma pessoa viva. Eu adivinhava que a melhor parte da história ainda estava por vir. O único bem que a velhinha possuía era um colar de pérolas que havia ganho do marido. Ela pegou o colar e colocou no pescoço dele, pedindo à alma dele que encontrasse um bom lugar de descanso e voltasse para buscá-la. O filho não esperou o período de 3 dias. Enterrou o pai na primeira noite após a morte. A notícia do homem enterrado com um tesouro no pescoço logo se espalhou. À meia-noite, um ladrão escavou a terra e abriu o caixão. Ele podia ver as pérolas, refletindo a luz da lua. Antes de pegar o colar, o ladrão quis ter a certeza de que o homem estava morto mesmo. Bateu com força 3 vezes no peito dele. Quando ia pegar o colar, adivinhe o que aconteceu? O homem se levantou. Sun Mal ria com vontade. Tem certeza de que não está com medo? Já prometi, conte logo. O velho abriu bem os olhos e disse com voz forte: O que pensa que está fazendo, homem? O ladrão, como se tivesse visto um fantasma, saltou para fora da cova e fugiu apavorado. Fiquei petrificado.
Aquela era a última coisa que eu poderia esperar. Sun Mao tinha os olhos bem abertos, exatamente como os do velho. Por que ele viveu de novo? Perguntei quase sem fôlego. Eu sabia que você não ia entender, zombou Sun Mao. O ovo estava preso na garganta do homem. Quando o ladrão socou o peito dele, o ovo se soltou e ele voltou a respirar. É por isso que temos de deixar o corpo da Naná descansar 3 dias, para o caso de ela também voltar a viver. Então, por que alguém não vai lá e dá 3 socos na Naná? E você acha que os mais velhos iam fazer isso na nossa frente? Agora chega, vá brincar. Eu ainda tinha muitas perguntas a fazer, mas vi que Sun Mao já estava cansado de mim. Quando perguntei ao meu segundo irmão Sun Yuan o motivo de o corpo de Naná ser deixado por 3 dias na sala da casa, ele me disse que era para dar tempo de os parentes que moravam longe chegarem para o enterro. Achei a história de Sun Mao bem mais interessante. A morte de Naná me deixou muito triste. De início, a visão de seu rosto pálido e imóvel no caixão não me perturbou. Com o passar do tempo, porém, sua expressão foi ficando estranha e assustadora. Tive pesadelos por várias noites seguidas. Naná não quis ser enterrada perto do meu avô, porque a primeira mulher dele já estava lá e ela não queria brigas. Segundo disse, a primeira mulher sempre tem prioridade. Poucos dias antes da morte de Naná, meus pais ouviram dela um pedido. Se existe alguma coisa que quero que façam por mim, é me enterrar decentemente. Ela acreditava que seu espírito iria viver em outro mundo. Então, meu dia e meus tios pediram a um bom carpinteiro que fizesse um caixão especial, entalhado com pássaros, flores, árvores e água. O marido de nossa tia mais nova, aquele que era pintor de móveis, fez uma bela pintura e tirou muitas fotografias. Não foi fácil conseguir permissão para dar a Naná um enterro tradicional. Aquela era então considerada uma prática ultrapassada e nociva. O governo começava a pressionar as pessoas a cremar seus mortos. Os mais velhos da família consultaram vários escalões da liderança da comuna, mas nenhum dos funcionários quis assumir a responsabilidade de autorizar o enterro tradicional. Ninguém nos autorizou formalmente. Mas como também ninguém nos disse que não poderíamos fazer, Naná teve o enterro que desejava. Meu dia comentou conosco quanto era importante ser honesto e bom. Não fosse pela reputação da família ali, não teríamos conseguido. O enterro da Naná foi o último em nossa vila. Os líderes da vila nos permitiram enterrar Naná à beira de um canal que trazia água do campo. Qualquer lugar em que houvesse água era considerado bom. Ficava entre a nossa casa e a colina do norte. Antes de morrer, Naná escolhera pessoalmente as roupas e os sapatos com que seria enterrada. Eram roupas feitas por ela, de modo que se sentisse confortável no outro mundo. Depois da morte, ela foi lavada com um pano aquecido para livrá-la das sujeiras deste mundo, permitindo que começasse limpa a nova vida. As filhas de Naná a vestiram com a roupa escolhida, um casaco de algodão de um azul esverdeado escuro e calçaram-lhe sapatos pretos com flores costuradas na sola. O morador da aldeia, que tinha a letra mais bonita, foi chamado para escrever o nome da Naná em um grande pedaço de papel branco, com o mesmo formato de uma lápide. Quando uma pessoa morria, seu espírito ainda ficava por perto procurando o seu lugar. Se não fizéssemos rapidamente o cartaz com o nome de Naná, seu espírito poderia sair vagando e perder-se para sempre.
O homem de letra bonita também escreveu o nome e a data de nascimento de Naná em um corte de seda, com tamanho suficiente para envolver o caixão. Pelo menos uma pessoa deveria passar os 3 dias ao lado do caixão para manter a companhia de um ente querido. Quem quer que entrasse no cômodo onde estava o corpo deveria chorar alto, não importava a idade que tivesse. Nesse momento, a pessoa que estava ao lado do caixão deveria chorar também e dizer o nome do visitante, para que Naná soubesse quem tinha ido homenageá-la. Na primeira noite depois da morte de Naná, usamos talos de sorgo e papel de arroz azul para desenhar algumas vacas, um cavalo e várias figuras do tamanho de uma criança. Um pintor então completava as figuras com rostos meio humanos. Os modelos representavam a comida e os criados que Naná levaria para a sua nova vida. Naná tinha sido tão pobre em nosso mundo, pensei, e morria tão rica. Na verdade, ao morrer, só o que tinha de seu era uma cômoda. No dia seguinte à morte da Naná, assim que o sol se pôs, a família formou uma procissão. Todos choraram alto durante os 10 minutos que levaram para percorrer a distância que separava nossa casa de um templo em miniatura, construído por meu dia e pelos irmãos dele, para substituir o que havia sido destruído pelos guardas vermelhos. A altura do templo não chegava a 1 metro. Parecia mais uma casa de brinquedo. No entanto, era ali que o Deus local decidiria se Naná merecia ter uma vida feliz daquele dia em diante. Se havia um Deus e se ele era um ser justo, cuidaria de Naná para sempre. Ela era a melhor pessoa do mundo. Não consigo pensar em ninguém mais doce. A procissão se repetia na segunda noite, depois do pôr do sol, e novamente no terceiro dia, o dia do funeral, antes do nascer do sol. Coveiros experientes, então, iam para o local do sepultamento preparando-o para receber o caixão. O funeral era dispendioso. Algumas famílias gastavam 1/3 de suas economias. Apesar do custo, nossa família contratou muita gente. Carregadores para o caixão, para as colchas e para os cobertores. Dançarinos em pernas de pau, músicos e até pessoal para levar espelhos, pentes, canecas, comida, bebidas e o mais importante, muito dinheiro feito de papel. No dia do funeral, a procissão saiu da casa de Naná com meu tio mais velho, equilibrando sobre a cabeça um grande pote de barro. Em determinado ponto do caminho, ele deixou cair o pote ao chão, quebrando-o. Era o sinal para que todos começassem a chorar. Uma das poucas ocasiões em que se admitia chorar em público. Somente os homens podiam ir até o local do sepultamento. As mulheres ficavam em casa, chorando e preparando a comida. O cortejo do funeral Lee foi impressionante. Muitos parentes distantes compareceram, alguns que nem sabíamos existir. A procissão ia bem devagar atrás do caixão. Parecia nunca terminar. Eu nunca soubera que meu dia tivesse chorado antes. Nem soube que chorasse depois. Mas ainda havia mais choro pela frente. Tivemos de nos ajoelhar diante do caixão, tocando o chão com a testa 3 vezes, antes que baixasse a sepultura. Ainda me lembro de ver algumas janelinhas no túmulo,
onde foram colocados um espelho, uma caneca e outros objetos. O pior momento foi quando fecharam a sepultura. Meu coração se acelerou. Eu queria fugir à visão assustadora daquele rosto sem vida dentro do caixão. Quem mais sofreu foi meu quarto irmão. Sun San chorou durante dias e pelos meses seguintes dormiu na velha cama de Naná. Depois da morte da Naná, tivemos de usar no corpo durante 1 ano alguma peça branca. Nossos pais usavam camisas brancas, mas só o que a Nian conseguiu para nós, crianças, foram tiras de pano branco que prendeu aos nossos sapatos. Íamos frequentemente visitar o túmulo de Naná, com o nosso irmão e o quarto irmão, com o nosso dia e o quarto irmão, de modo que ela não se sentisse solitária no novo mundo. Sempre levávamos comida, além de ouro e dinheiro simbólicos. Apesar da tristeza que sentia, eu gostava de ir lá, desejar a Naná uma vida feliz. Ainda nem fazia 1 mês que Naná tinha morrido, quando a Nian adoeceu subitamente com vômitos e febre alta. Apesar de consultar alguns curandeiros locais, ela continuava doente e na segunda noite teve um sonho estranho. Naná acusava ela e o dia de não cuidarem dela. Dizia que vivia em uma casa miserável e cheia de goteiras. A Nian tentou argumentar. Cuidamos da senhora do melhor modo possível, enquanto estava viva, e lhe demos muito dinheiro para levar para o mundo novo. Que mais podíamos fazer? E quem disse que eu estou morta? Naná respondeu dando as costas a Nian. Na manhã seguinte, a Nian contou o estranho sonho às suas companheiras de costura. Talvez ela precise de ajuda, a amiga sussurrou. Por que não faz um teste para ver se tenho razão? Está bem, vou fazer. Mas por que você está falando baixo? Porque existem muitos espíritos vagando por aí. Se eles ouvirem nossa conversa, podem lhe pregar uma peça. Depois que a amiga se foi, a Nian pegou um ovo cru e o colocou sobre o Kang, entre 2 pauzinhos que usava para comer, apontados para o norte. Então, acendeu 2 incensos, fechou os olhos e disse em voz alta: Nian, mãe de Li Tinfan, se foi o seu espírito que me apareceu a noite passada, e se precisa de alguma coisa, que se mostre novamente agora. Em seguida, colocou entre os 2 pauzinhos o ovo, com a ponta voltada para baixo. Segundo se dizia, se fosse o espírito da Naná pedindo ajuda, o ovo ficaria de pé sozinho. Ao abrir os olhos, a Nian ficou atônita. O ovo ainda estava de pé. Mesmo para uma pessoa tão supersticiosa, a situação era um bocado assustadora. Por alguns momentos ela ficou sem saber o que fazer, até que o ovo caiu e foi rolando em sua direção. Ela o aparou com a mão, como se fosse o próprio espírito de Naná, e imediatamente, voltada para a direção onde ficava a sepultura, tocou o chão 3 vezes com a testa. Nian, vamos visitá-la em breve, levando comida e dinheiro. Por favor, perdoe os nossos pecados, murmurou. Naquele dia, quando meu segundo irmão chegou da escola, ela pediu que chamasse 2 dos mais novos para irem com ele e imediatamente verificar como estava a sepultura de Naná. Fomos os 3 correndo. Ao chegar lá, encontramos na terra um buraco grande e redondo feito por algum animal. Como não sabíamos do sonho da Nian, simplesmente enchemos o buraco com terra e voltamos para contar o que tínhamos encontrado. Assim que o dia chegou do trabalho, ela disse a ele: vá depressa à sepultura da Nian, levando comida e dinheiro, e veja se o buraco está bem tapado. O dia ia perguntar o porquê daquilo tudo, mas a Nian o interrompeu: vá logo
Eu explico depois. A princípio, o dia relutou um pouco, porque era a hora do jantar. Mas ao vê-la tão séria e determinada, dirigiu-se para a sepultura, levando lanterna, pá, uma garrafa de água e dinheiro de papel. Mais tarde naquela noite, a Nian finalmente nos contou o sonho e o teste com o ovo. As crianças todas riram da história, achando que ela estava sendo supersticiosa, mas o dia ficou pensativo. Não se pode acreditar inteiramente, mas também não se pode desacreditar. E eu pensei que é o que Confúcio teria dito. Seja como for, no dia seguinte a Nian acordou sem febre. Meus pais comentaram o acontecido muitas vezes. O grupo de amigas da Nian também. Afinal, eram suas crenças supersticiosas que lhes davam esperança para além da dura realidade da vida diária. Uma questão que incomodou meus pais por algum tempo foi por que a Naná teria mandado a mensagem através da Nian e não do dia. Talvez eles pensaram ele não levasse o sonho tão a sério, ou estivesse cansado demais até para sonhar. O mais importante, porém, é que Naná não teria coragem de fazer adoecer aquele que era responsável pelo nosso sustento, seu filho mais novo, o favorito. A morte da Naná foi a primeira vez na vida em que perdi alguém muito querido. Sempre que entrava na casa dela, ou simplesmente passava pela porta, as lágrimas escorriam. Ainda podia ouvir sua voz doce. Muitas vezes sonhei com ela. Durante anos e anos, senti a falta dela.